Iniciando a aula sobre a fórmula de Garman para cálculo de delta de um ativo, onde deve-se levar em consideração a taxa de juros de dois países. Então essa é a fórmula de Garman, e o objetivo dessa aula é explicar cada uma dessas variáveis e como finalizar o cálculo e pegar como objetivo o nosso delta. Essa fórmula ela é utilizada para a precificação de delta das opções de dólar ou opções de PTAX, e também é o modelo de precificação para encontrar o delta do VTC. Então, essa aula vai servir para duas coisas: achar o delta da nossa grade de opções e também achar os deltas positivo e negativo do VTC. Aqui temos uma planilha de cálculo. A fórmula já está calculada na planilha e eu vou explicar o que são cada uma dessas variáveis. Vamos começar pelo S. O S é o preço do ativo. Tá? Então você vai pegar o preço do ativo ali no momento e vai jogar no S. O X é o tick de opção mais próximo do preço. As opções variam conforme um determinado tick. No caso das opções de dólar, elas variam de 25 em 25. Tá? Então aqui temos 50 dividido por 2, teremos os 25 de cada tick. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, o dólar está em 5.765,5 e o tick mais próximo vai ser o 5.700. Então o S é o preço do ativo, 5.765,5, e o X é o 5.700, que é o mais próximo. Começando aqui pela variável, o S. O S é nada mais do que o preço do ativo. No caso, estamos calculando o dólar. O preço da última negociação do dólar é esse, 5.765,5. Então o S é a cotação atual do ativo. O X é o preço do tick mais próximo de opção. Lembrando que o tick de opção do dólar é 25. As opções são de a cada 25 pontos. E a opção, o strike mais próximo, né, do preço seria o 5.750. Passando aqui para a próxima variável, o R. O R nada mais é do que a taxa de juros. No nosso caso, como é um ativo um derivativo que precisa de duas taxas de juros, vamos ter que fazer cada uma individualmente. Calculamos aqui a taxa de juros dos Estados Unidos. Tá? Então pegamos aqui a taxa do Fed, calculamos aqui, primeiro vamos fazer isso aqui, ó. Calculamos ela em porcentagem, dividindo por 100, depois aplicamos ln, tá? Jogamos da seguinte forma: 1 mais a porcentagem dividido por 100, aplicamos o logaritmo natural. Mesma coisa vamos fazer aqui para o Brasil. Tá? Então, 13,25 é a taxa. Precificamos aqui com porcentagem e aplicamos o ln. Né? Então, temos aqui essas duas taxas. E quando formos utilizar na fórmula, utilizaremos a taxa do Brasil menos a taxa dos Estados Unidos. Vai nos dar o R. Vamos para a próxima variável. Agora, o sigma. O sigma é a volatilidade anual do ativo. Então, calculamos a volatilidade anualizada, tá? Igual temos naquele vídeo de volatilidade, e utilizamos ela nessa fórmula aqui. A próxima variável que temos agora é o T. O T nada mais é do que, aqui pegamos nessa fórmula,
nada mais é do que a quantidade de dias úteis até o vencimento daquele contrato. Então, pegamos os dias úteis, dividimos por 365 e vamos ter a variável T. Então, continuando a fórmula, já temos o sigma e também já temos o T. Agora basta aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, ln de S dividido por x, aqui, eu vou limpar, vai ficar melhor. Então vamos aplicar a fórmula. ln de S dividido por x mais a taxa de juros nacional menos a taxa de juros de referência dos Estados Unidos, mais sigma elevado ao quadrado dividido por 2. Sigma que está aqui. Multiplicamos isso pela nossa base de dias, que falta para o vencimento do contrato, e dividimos todo esse resultado pela sigma vezes a raiz do T, que é a volatilidade anual, vezes a raiz da nossa base de dias restante para o vencimento do contrato. Chegamos ao resultado do delta. Então, esse aqui é o delta quando o preço está nessa cotação. Com uma pequena diferença, conseguimos calcular o delta do VTC. Esse cálculo todo aqui foi para encontrar o delta de uma determinada opção. Agora, para encontrar o delta do VTC, utilizamos uma variação de ticket de 50. Tá? Então, o delta do VTC seria este aqui. Porém, temos uma regra para utilizar o delta do VTC. O delta do VTC tem que estar entre 0,45, 50, 0,55, 60, 0,65 e arredondamos. Nesse caso, o delta do VTC seria 0,6. Calculando o VTC, teríamos 5765,5 mais 0,6%. O delta mais do VTC daria no 5.800. E o delta menos daria no 5.730. Calculado aqui a fórmula do VTC junto com a implementação da fórmula de Garman. E é isso aí. Essa aula termina por aqui.